buenas muchachos, sejam todos bem-vindos. Estou com Elton Novaes, Alê, com o Valu e também com o Thiago Fernandes, donos da bola no ar. A partir de agora, Atlético derrotado. Crise. A crise está estabelecida. Ah, tá plantando crise no meu clube? Não. A crise já está plantada pelo menos há 90 dias. Há 90 dias que o Atlético não ganha um jogo dentro de casa. E ontem a história se repetiu. Primeiro tempo, domínio do Atlético, cria oportunidades, não faz, vai para o segundo tempo, começa mal. Para mim o Cuca mexeu mal. É a minha avaliação, mesmo que o Cuca tenha convencido alguns com a resposta sobre tirar o Dodô e colocar o Ademir, a mim não convenceu. Para mim o Cuca erra, o time no segundo tempo uma grande bagunça, só com movimentos naturais de aspecto técnico do jogador, ou seja, se coletivamente o time não esteve bem no segundo tempo, aparece um ou outro lance natural que vem de jogadores que têm qualidade. Mas tudo desordenado. Aí no segundo tempo, bom, primeiro tempo dominou, não fez. Segundo tempo, principalmente depois do gol, desorientou. Poderia ter tomado uns 3 ontem, se não é a arbitragem, para ajudar e muito, porque foi uma ajuda. Inconsciente, mas foi. Porque houve um pênalti no Atuesta, o lance do gol anulado no segundo tempo, não vi absolutamente nenhuma falta no Mariano. E o Atlético, mais uma vez, apresentou esse futebol aí de altos e baixos, mas quando está no baixo, o adversário aproveita e o Atlético não tem força para vencer ou empatar um jogo, principalmente com o Palmeiras totalmente quebrado ontem com os desfalques. Lances da tela, Thiago Fernandes, ontem o melão rolou e o Atlético mais uma vez ficou pelo caminho contra o Palmeiras de Abel, que não estava lá ontem. Vai muito mal o Atlético. Boa tarde, Everton, amigos. Eu só discordo de uma coisa em tudo que você disse aí, Everton. Que é o fato... debate, se todo mundo concordar com todo mundo, não existe debate. Exatamente. Eu não acho que o Atlético dominou todo o primeiro tempo, não. Ele consegue dominar talvez ali nos 25, 30 primeiros minutos. Foi melhor, né? E aí depois disso, o Palmeiras já começa a ter uma tendência de crescimento na partida. Tem bola na trave do Palmeiras, tem boa chegada do Dudu, 2 boas chegadas do Dudu, uma de carrinho, uma finalização de fora da área, que acaba culminando na bola na trave. Então, o Atlético é tudo aquilo do que a gente disse ontem. É um time que depois que sofre o gol, péssimo em campo, não tem organização nenhuma, a gente não consegue ver nada de trabalho do Cuca nesse time. Eu não consigo enxergar nada que seja minimamente organizado, minimamente bom no segundo tempo do Atlético, de movimento coordenado, nada, né? Não tem nada. Se não são as individualidades, com o Hulk, com o Keno, que acaba perdendo alguns gols também, o Atlético não teria nem tantas chances. E para mim, tudo que o Atlético consegue no jogo de ontem é por meio de individualidade. Aí você concorda comigo então, eu fico desanimado que nesse time... Aí nessa parte eu concordo contigo. Aí, garoto. E aí eu fico... Peraí, calma, Elton, já ejaculou. Já ejaculou? Não, mas deixa... Agora a tendência é abrochar. Pode falar, Elton, pode falar. Não, peraí. Você terminou? Terminei, deixa ele falar. Boa tarde, Elton. Boa tarde todo mundo, boa tarde pra todos. Tá chateado com alguma coisa? Não, tô chateado. Por que você chegou mal-humorado? Não cheguei. Você não cumprimentou a gente, velho. Eu acho que eu sei, hein? Não. Vamos lá, eu não acho que foi um deserto assim, de ideias no primeiro tempo, não. Eu via movimentos, sim, sincronizados da equipe do Atlético. Eu não sei se é uma memória antiga ou se era treinamento, mas no primeiro tempo não foi um deserto de ideias, não. O Atlético criou oportunidades trabalhadas, com movimentos interessantes. Agora, falta letalidade para o time do Atlético. O time não é letal, o time não acerta. O time pega e perde gols em grande quantidade. E isso no futebol tem um negócio que chama a bola pune. E a bola vem punindo e muito o Atlético, principalmente na partida de ontem. Eu não acho que seja só isso, até porque veja o gol do Palmeiras. Aquilo sim é uma jogada que tem coordenação, movimentos coordenados, tem inteligência dentro do treinador. O Scarpa teve um não, movimento. Não, primeira jogada. Não, primeiro início da jogada. E aí tem um outro problema. É claro que tem ali conta também com um pouco de sorte. E a sorte vai ajudar quem trabalha mesmo. Mas antes disso, é uma jogada toda trabalhada. Tá. Entre o Scarpa e, salvo engano, o Atuesta. Marcos Rocha. E o Marcos Rocha. E ali era pra estar o Dodô na lateral esquerda, que não estava o Ademir. Vamos falar disso daqui a pouco. Para. Atenção, meus amigos, daqui a pouco eu sigo, porque agora o Elton entrou num assunto interessante. O Valu já mexeu
mexeu na cadeira, o Ale já pegou aqui, que o WhatsApp que eu vejo daqui, ele sabe que eu vejo, quer dizer, ele não sabe que eu vejo, mas eu vejo, já chamou e eu acho que tem informação aí. Tá com dificuldade para pagar as prestações do financiamento do carro, da moto, da van e do caminhão? Eu estava conversando ontem com o Diego lá do Rocon, comida japonesa, que é maravilhoso aqui no Buritis, melhor comida japonesa do mundo, delicioso, Rocon. Aí conversando lá com o Diego falou comigo, Everton, eu fiz a revisão no financiamento do meu carro. Dieguito comprou uma Amarok. Aí foi lá, acho que tem juros abusivos, Everton. Fez a consulta, ligou lá, o 25662701, viu aqui e falou, ó, eu vi lá no Donos da Bola, eu queria fazer uma consulta para ver se tem juros abusivos. E aí o Dieguito lá do Rocon viu que tinha juros abusivos, os consultores detectaram, entrou com o processo. Sabe o que aconteceu? Devia 89 mil da Amarok V6. Pagou 31. 31. Eu preciso falar mais alguma coisa? Aí é só registrar que o Reinaldo Pereira devia 44.400, pagou 12. Isso é juros abusivos. Que o Ariel de Souza devia 48, pagou só 5. Juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Você precisa fazer a revisão, a consulta é de graça. Chama agora 25662701. Ou, isso aí é o WhatsApp, é para você ligar, tá? E tem também o QR Code lá, se aponta e já chama, fala direto com os nossos consultores. Então fale com a Solução Consultoria e pare de pagar juros abusivos. Elton Novaes, dando sequência no seu ponto de referência aí e no seu ponto de equilíbrio total na análise de Atlético 0 Palmeiras. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que destacar, que vocês falaram, uma boa jogada que o Palmeiras fez no primeiro gol, que além contou com uma pichotada do Scarpa e a bola sobrou pro Murilo e fez o gol. Mas falando da jogada inicial, existiu muito espaço para a equipe do Palmeiras trabalhar aquela bola ali, que era um local que deveria ter um lateral esquerdo de ofício ali naquele momento. O Cuca tentou fazer uma mudança colocando o Ademir. Na verdade, desse tempo todo que o Ademir está aqui, eu nunca tinha visto ele fazendo essa função. Se isso é treinado, Cuca, beleza, mas não funcionou em momento nenhum da partida, isso funcionou. E foi exatamente naquele ponto que saiu a jogada do gol do Palmeiras, que existia um espaço absurdo, que eu acredito que um lateral esquerdo não daria. O Cuca trabalhou para duas situações contra o Palmeiras. Muito boa tarde. É Réveillon ou não? Boa tarde. Urso Polar. Normalmente o branco é na sexta, mas eu adiantei, meti na quinta. É semi-sexta hoje. Duas jogadas que o Palmeiras, que restou para o Palmeiras, absurdamente desfalcado. O Palmeiras estava sem o melhor goleiro do Brasil, sem o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Ele estava sem o volante que serviu a seleção outro dia, que é o Danilo. Sem o reserva dele, que é o Gabriel Menino. Sem o Zé Rafael e sem o Scarpa. Não, sem o Veiga. O Scarpa joga muito. Ele e o Dudu são dois melhor diferentes. jogador do Palmeiras na temporada. Então o que fez o Cuca? Ele falou assim, bom, contra-ataque em velocidade, com o Scarpa armando pro Rony e pro Dudu. O Palmeiras pegava a bola, alguém do Atlético fazia falta. Isso aí era orientação. Matava a jogada. Eu até quando era treinador, comentei aqui falar bastidores do carnaval, eu gritava pro meu time sem falta. Que o cara já sabia que tinha que dar uma machadada e eu ainda dava bronca. Falei assim, sem falta, deixa o jogo. Vamos jogar. E o sem falta, se o cara não fizesse a falta, eu matava aí. E outra coisa que o Cuca preparou foi o escanteio. Porque o Galo já sofreu muito com a bola parada do Palmeiras. O que ele fez? Ele colocou muita gente na área. O que fez o Palmeiras? Fez uma jogada para tirar essa bola lá da muvuca. E foi muito bem feita. A jogada realmente era para deixar o Gustavo Scarpa, que bate muito bem na bola, livre para finalizar. E isso aconteceu. E aí, realmente, ele não pegou bem na bola. Então foi uma jogada muito bem trabalhada, pensando no que o Cuca poderia fazer, e fez até, para impedir essa jogada de escanteio. Olha, num momento como esse, qualquer momento é difícil você perder tanto gol. Num momento como esse que vive o Galo, contra o próximo campeão brasileiro, o atual é o Galo, o próximo campeão brasileiro, você não pode perder tanto gol, tanta oportunidade feita. O Keno, que é um jogador que eu gosto muito, habilidoso, ele tem muito mais tranquilidade para fazer golaço e gol difícil do que gol fácil. Foram duas, uma que o Hulk pifou ele e outra que o Mariano pifou ele, uma com a cabeça, outra com o pé, na pequena área. Não pode perder. Não pode perder o gol desse. Você me desculpa, você não pode perder o gol desse. Aí depois, já vai passando o tempo,
O Palmeiras vai ganhando ainda mais confiança. O time não perdeu como visitante. Impressionante. É um recorde, inclusive. Vai ganhando mais confiança. O Palmeiras adora esse jogo aí de sobreviver ao adversário, né? E o Atlético vai ficando mais ansioso, a torcida também. Ele vai se perdendo nas alterações, porque eu acho assim, não é que... Você tem que dividir as coisas. Não é que o elenco do Galo não quer nada com nada. Mas que tem jogador que não quer nada com nada, isso é evidente. Tá claro pra Tá você? claro pra mim. O Pavão veio aqui pra comer torresmo, você me desculpa. Ele veio aqui com o objetivo, que é o mesmo que o meu, inclusive. Pois é, mas o problema do Pavon é que ele não quer ou porque talvez o Cuca não tenha ainda encontrado, eu não confio no trabalho dele. O lugar O jogador sente, Ale. Porque é o seguinte, não adianta, cara. Se tem um comandante que quer gerir o grupo, não estou dizendo que é o caso do Cuca, estou só dando um exemplo, tá? Que a turma às vezes acha que você está metendo letra. Eu não meto letra. Se tiver que criticar ou elogiar, eu critico e elogio. Mas quando o comandante começa a gerir o grupo, tentando fazer média, aí faz média com o Eltinho aqui, aí eu venho cá, faço média com o Valu, para ficar bem com todo mundo, o grupo sente. Os caras não gostam do Cuca. Mas Quê? os caras... Percebe o português? Uma parte ou todo mundo? A grande maioria não gosta do Cuca, mas respeita o trabalho dele e tá tentando correr, a maioria tá. As coisas não estão acontecendo, mas os caras não gostam do Cuca, isso é uma verdade. Agora, o Pavon não disse para que veio. Se o Cuca tá procurando lugar para ele, o lugar é fora do Galo. O Nacho não tá jogando nada. Jair, Não, nada. tá jogando, ele não, nem em campo ele estava ontem, ele entrou no segundo tempo. E não queria nada, ou ele tá Ele vai ver doente, ele ontem, né? ou ele tá com anemia, alguém precisa dar sabe? Fosfosol. Poxa, o Natan, meu Deus. Eu acredito em vocês quando você fala que o Natan jogou bem. Mas ele deve ter sido em outra encarnação. Você me No desculpa. passado ele jogou bem. Puxa, mas ele Mas não ele tem tá mal pra condição de. caramba. O Gemerson, que a gente pede, o Gemerson é aquela memória do Facebook. Mas tem sido o melhor zagueiro do Atlético, tá? Poxa, mas. E olha pra você ver o nível que tá, hein? Olha o nível só que uma tá. colocação. O Gemerson tem sido o melhor zagueiro do Atlético, hein? Meu. Pera aí um pouquinho, deixa eu só chamar o Cuca, Eltinho. Você vai falar, tio, o menino Valu tá aqui, impaciente. Everton, quando é que eu vou falar? Vocês não deixam? Fala aí, Cuca. 2021 eu era um dos candidatos a ser o treinador da seleção. Hoje não sou mais. Não sou mais. Por quê? Por causa deles. Mas eu era candidato a ir para a seleção por causa deles. Então eu não posso reclamar deles. O Hulk era um cara que estava no radar, o Alan, o Jair, infelizmente o Arana machucou. Cara, a gente está no barco junto, eu não vou culpar ninguém ali, nós vamos sair disso junto. Ou afundamos junto ou saímos junto, eu não largo não. Opa! Aqui, ó, meteu a letra não, foi direto, enfático. Não vai largar. Daqui a pouco, aliás, o Thiago Fernandes tem informação sobre isso. Valu, ano passado, em alguns jogos, quando a coisa apertava, a bola chegava para jogadores que são protagonistas e esses jogadores resolviam. Né? Às vezes o time não estava encaixado num determinado jogo, caía no pé do Hulk, ele resolvia, caía no pé do Nath, ele resolvia, caía no pé do Kenner, ele resolvia, e assim em todos os setores sempre tinha alguém que resolvia. Esse ano, pelo menos na volta do Cuca, eu não vejo absolutamente nada de evolução e os jogadores que são protagonistas não estão resolvendo. Aí onde o Cuca vai buscar solução? No Ademir, no Sacha, que eu acho que são bons para a composição de elenco. Mas os protagonistas não rendem mais. A culpa é de quem, Valu? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos e telespectador em casa. Essa fala do Cuca me lembra aquele trecho da música Resposta do Skank. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Porque hoje a situação do Atlético não é boa. Não, peraí, começa de novo. Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos telespectador. Peraí, isso. Essa passagem do Cuca na entrevista coletiva me lembrou um trecho da música Resposta do Skank. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Porque os dois, no momento, estão assim, passando por dificuldade e para trás o que juntou os dois. As conquistas, o ano passado. Muito difícil a situação do Cuca, muito difícil a situação do Atlético, faltam 10 jogos e uma grande questão, até falava em off, o Ale Oliveira alugou um triplex na minha cabeça, porque ao ver o jogo de ontem, eu não sei de nada. Para mim,
os bons momentos do Atlético, especialmente no primeiro tempo, responsabilidade total das individualidades, de Keno e Hulk, especialmente. Por que este Atlético não é capaz de jogar 20% contra os outros adversários do que jogou ontem no primeiro tempo? Muito bem! A veia musical do Balu é... Eu ia falar um palavrão. Ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo só pra saber Por que o que você Psirico e não o Skank hoje? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Todo ano, naquele final, todo final de ano, o Spotify vai lá e faz aquela seleção que você ouviu mais e menos, o meu da Skank todo ano. O Haroldo sabe, né, Haroldo? Beijo pra você. Samuel, obrigado. Beijo pra você também. Vocês sempre estão ligados conosco. Ô, Samuel, vem fazer uma visita pra nós aqui, por favor. Vem fazer uma visita pra nós aqui. Vou resolver. Pode ser? Liga pra ele agora. Chama agora. Viu? Traz a turma do Skank aqui pra fazer um som e a gente falar dessa temporada aí, Atleticanos e Cruzeirenses. Daqui a pouco o Thiago Fernandes tem informação sobre Cuca no Atlético, hein? Daqui a pouco o Thiago Fernandes tem informação, mas antes eu preciso falar da Aquabit. Ô, gente, o Aquabit é o maior parque aquático de Minas Gerais. Fica localizado a 10 minutinhos da cidade administrativa, pertinho. Várias atrações, como toboáguas, atividades de adrenalina, como tirolesa, no meio da natureza ali e tal. Maior área infantil do Brasil, é atração demais. Entre elas, teremos a maior praia artificial do Brasil. Isso é um presente que o Aquabit traz para a nossa região. E para você que está aí do outro lado. Só a praia artificial maior que o gramado do Mineirão, gente. Me ajuda, é coisa linda demais. As obras a todo vapor, as coisas muito bem encaminhadas. Você não vai perder essa chance, porque todo mundo merece uma segunda chance. Então, o Aquabit disponibilizou apenas 500 títulos isentos de mensalidade por 50 anos. É isso mesmo. Vai ficar 50 anos sem pagar mensalidade. Você não vai perder, lógico que não. Chama agora no WhatsApp. Faça a sua cota, compre sua cota, não tem mensalidade durante 50 anos. É isso mesmo. Chama no WhatsApp 994068018, 994068018. Tem esse QR Code aqui embaixo, você vai apontar sua câmera e cair direto no atendimento. Venha para o Aquabit, a Praia dos Mineiros, maior complexo de diversão para a família do Brasil. Aquabit, gigante Aquabit. Informação. Os resultados, quando eles não acontecem, ontem até o próprio Cuca disse sobre isso, citando uma entrevista que o Ricardo Guimarães nos concedeu lá na Rádio Itatiaia, que o Ricardo Guimarães disse, olha, os números apontam muita coisa e tal. Então aí o Cuca fica aquele papo. Será que o Cuca vai pedir o boné? Será que o clube acaba daqui a pouco demitindo porque vê que as coisas não vão acontecer? Aí mesmo que sejam 10 derrotas até o final. Não, eu acho muito pouco provável que com mais derrotas a diretoria banque e o Cuca se sustente. É a minha opinião. Agora, o Thiago Fernandes tem informação. Mas o discurso é um pouco diferente nos bastidores, né, Everton? O Atlético diz que não tem interesse nesse momento em interromper o trabalho do Cuca. A ideia é que ele fique, sim, até o final do Campeonato Brasileiro. E o Cuca, muito menos. Assim como ele disse na entrevista, o Cuca não pretende sair do Atlético, ele pretende ficar no time até o fim do Campeonato Brasileiro. E aí eu fico me perguntando, se a gente já está discutindo nesse momento a situação do Cuca até o final da temporada, e o ano que vem? O Atlético mantém ainda o mesmo discurso de que vai avaliar desempenho, vai avaliar relacionamento com o elenco, e pode ser, acho muito provável, inclusive, que o Cuca não fique para a próxima temporada. O Atlético vai atrás de outros nomes já. Nos próximos meses. Mas quando o trabalho é bom, ele vai embora. Quando o trabalho é ruim, ele quer ficar. Ele quer ficar até o fim da temporada. Até o fim da temporada. É o que o Atlético também garante ele também. O Atlético garante até o fim da temporada. Veja bem, essa garantia, você sabe que ela tem prazo de validade. Você sabe que se perde mais 2, 3 jogos, não tem como garantir. Eu acho que não. Acho que ele vai até o final da temporada. Se sai dos 8. Nós estamos falando de 8 pontos em 33 disputados. Isso é inconcebível para qualquer técnico que você imaginar que ele ficaria. Eu acho que estão esperando sair do G8. E olha que o que acontece, a expectativa é que o Galo, quando ele é eliminado, ele pega 6 adversários que estão abaixo dele na tabela. Sim. Aí o Arapiraca tinha 13 pontos de distância do Palmeiras, eu lembro. E o discurso era, vamos tirar esses 13 pontos, né? Agora são 20. Vamos tirar esses 13 pontos e alcançar o Palmeiras. Agora você olha para trás, além do América, que tem 1 ponto a menos, você tem São Paulo, Santos,
Botafogo e Goiás, que tem 3 pontos a menos. Exatamente. 3 pontos a menos. Esses times estão em viés de subida. O São Paulo acabou a Copa Sul-Americana agora no sábado. Ele volta as atenções pro brasileiro. E outra, Alê, o Atlético fica olhando, fazendo assim, isso vai virar G6, vai virar G7, vai virar G8. Mas o Atlético tá correndo o risco de ir pro 10º. Do jeito que tá, ele tá perto de perder todas as posições. A coisa é tão grave. Só que aí às vezes as pessoas evitam de falar que é grave, porque o Atlético vem de títulos importantes, construindo estádio, o elenco é muito bom, o técnico é o Cuca e tal. É crise, gente. Crise. 90 dias sem vencer um jogo em casa. Isso é crise. A queda no faturamento do Atlético é absurdo. Isso é crise. Relacionamento. Aí o Alê traz a informação, tem jogador lá que não gosta. É crise. Tem que assumir que é. Agora, o que é mais grave para mim é não identificarem onde está o problema para resolvê-lo. Vão continuar correndo atrás do rabo. Até porque, Ursão, tem uma coisa aí que é bom ficar atento. No pique, 15 segundos para você. Porque o movimento pode ser inverso. Pode ser que tenha jogador dos bons. Eu considero que tem 4 bons. Bom de verdade, assim, acima da média. Que daqui a pouco vai querer ir embora. Meus amigos, daqui a pouco nós vamos pro YouTube, vamos falar e fazer uma comparação entre o trabalho do Cuca, os números, e o trabalho do Turco. Mas antes eu preciso falar para você de crona. Põe a crona aqui para mim, por gentileza. Aqui não tem erro, tá? Aqui é elite. Mas é caro? Não. Elite que eu tô falando de qualidade. Aqui é altíssimo nível na sua obra. Tá reformando, construindo água quente, água fria, esgoto. Não tem conversa. A linha CPVC extraordinária, Ultraterm da Crona. Né? Qualidade e segurança certificada pelo selo de qualidade chamado Habitat. É coisa linda demais. Então, se você quer levar para sua obra, nós temos. E se não tem no ponto de venda, você vai apontar sua câmera para aquele QR Code, vai falar na Tambasa, a maior atacadista do Brasil, e a Tambasa entrega no ponto de vendas para você. Então, Crona em todo o Brasil é Tambasa e tem que estar na sua casa também. Viva a Crona! Vamos lá para o youtube.com/TV Band Minas, o papo segue lá e a comparação dos trabalhos do Cuca e do trabalho de Cuca e Turco, agora no YouTube. Bora para lá, meu povo! Muito bem, meu povo, agora estamos aqui, a gente segue no YouTube, muito obrigado pela audiência e a gente segue falando sobre Atlético e essa crise estabelecida no Atlético, o que é grave, e o Alê trouxe uma informação agora que pode, daqui a pouco a coisa pode degringolar, né, se não houver algo para resolver o problema, e eu não sei sinceramente se e bom, eu que defendi muito a vinda do Cuca, hoje eu já começo a ter uma dúvida sobre a permanência do Cuca. Né? Porque se a coisa não anda, independentemente de ser o Cuca ou não, ele ganhou o Brasileiro em 16 no Palmeiras, voltou em 17 e foi uma maluquice. Não ficou 3 meses. Dele. Pois é, foi muito rápido. Então é o seguinte, a volta do Cuca, ela não representou nenhuma grande mudança. Infelizmente, não representou. O Cuca tem que provar alguma coisa para qualquer um de nós? Não, todo mundo sabe que ele é muito bom treinador, está na minha lista dos 5 melhores do futebol brasileiro. Agora, não ornou. O trabalho dele não entrou. Ele me parece não ter um comando diante do grupo. Ascendência, né? Ele me parece não ter. Eu nem considero ele não ter convertido em cima do Abel mais uma vez, ter perdido pro Palmeiras. É o que nós falamos aqui. Se você vai jogar com o Avaí, não consegue ganhar do Avaí, mesmo fora de casa, você vai querer reabilitar em cima do Palmeiras? O que eu me apegava? A questão que mais eu me apegava era na questão psicológica mesmo, sabe? Porque na bola, o Palmeiras, mesmo com os desfalques, é organizado. O Atlético ainda falta muita coisa. Então, exercícios naturais de quem tem qualidade, mas pouca coisa coletiva. E degringolou no segundo tempo, principalmente depois do gol. Então, quando não tem... você não consegue fazer gol, sustentar uma vitória quando você faz o gol, fazer 1, fazer 2, para dar aquela tranquilidade que o Cuca falou na coletiva ontem que é necessário. E aí o que acontece? No segundo tempo, quando você toma você se desespera, dá espaço para o adversário, não consegue marcar o adversário e aí acontecem os movimentos que são movimentos absolutamente naturais e não coordenados. É preocupante. Olha os números aí. Thiago Valu,
na tela os números do Turco e os números do Cuca são muito preocupantes, né? Nos últimos 11 jogos do Turco e nos últimos 11 jogos do Cuca, Valu. E o que parecia, só para deixar bem claro, né? Eu ainda continuo com a mesma opinião, o trabalho do Turco era um trabalho que já havia dado. Agora, é incrível que o que parecia ser difícil, né? O Cuca era um caminho mais fácil, era a tentativa de conectar com um trabalho que ele mesmo optou por deixar no final do ano passado. E eu fico imaginando, trazendo aqui também para os amigos, né? Com tudo que está acontecendo no Atlético, como que vai ser difícil para trabalhar nesses últimos 10 jogos. E assim, a tabela, o campeonato não para você se recuperar, né? Sábado, o Atlético já tem um jogo extremamente difícil contra o Fluminense. Que é um time que vai vir no Mineirão. Ninguém tem para jogar. O Fluminense tenta jogar a bola. O Fluminense é o time mais difícil de ser enfrentado no Brasil. Não é o melhor time, não é o melhor time do Brasil, evidente, mas é o mais difícil. Para você enfrentar o Fluminense, você precisa treinar especificamente para aquele jogo. Porque o Fluminense joga diferente de todo mundo. Eu estou falando que joga melhor, ou que joga certo, ou que joga errado. Mas joga diferente de todo mundo. E é esse tipo de adversário que o Atlético tem pela frente, só isso. Uma curiosidade, o Everson na entrevista depois do jogo, falando que o Atlético vai ter que fazer um movimento de dar um passo atrás. Que o jogo que ele venceu foi o Atlético Goianiense, que foi um jogo que o Atlético finalizou muito pouco, mas conseguiu vencer por 2-0. Ou seja, o Atlético, os jogadores do Atlético estão entendendo que às vezes vai ser necessário se segurar mais do que se expor. Que é o jeito que o time joga. O Fluminense ia ficar mais com a bola. Então agora pode ser que a gente veja nesse jogo contra o Fluminense um Atlético mais orgânico ali atrás para pegar e conseguir sair e quem sabe conseguir um bom resultado. Porque no atual momento, quando a gente pega os últimos 6 jogos do Atlético antes do Palmeiras, que eram jogos que a gente previa, nós aqui no nosso bate-papo, no nosso discurso, que a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas a gente previa que o Atlético poderia estar numa situação melhor na tabela. E não é o que a gente vê hoje. É que tem um problema, A gente vê um grande problema. E agora o Atlético enfrentou o Palmeiras, que é o primeiro, e agora vai pegar o Fluminense, que é um outro time que briga ali para alcançar. Não é um time marcador por característica, não é um time que propõe e não é um time que hoje você confia nos marcadores. Não. Você não confia na dupla de zaga, você não confia nos laterais, você não confia no segundo volante, a turma da frente não ajuda muito. Então assim, para virar um time que vai reagir, você precisa marcar muito bem. Como é que o Palmeiras consegue reagir? Porque marca que nem uns cachorros, né? Essa não é a característica do Galo e não é a característica dos jogadores. Ou dos jogadores? O treinador consegue tirar isso do jogador? Eu acho que ele precisa, por exemplo, ter uma última linha de marcação. Ele tirou no ano passado. Ele conseguiu tirar. Ele tirou no ano passado. Não era um time reativo. Era um não, time mas era um time que conseguia fazer esse tipo de jogo. Ele tirou do Atlético uma boa marcação. Sim, tirou. O Atlético não sofria gols como sofre hoje. Não, sim, mas eu tô falando por característica. O Palmeiras entrou no campo ontem e falou assim, nós vamos sofrer, nós vamos marcar. Os caras sabiam que isso ia acontecer. Eu acho que para você fazer isso, além de você ter uma dedicação extrema, porque o cara joga a bola por causa da bola, né? Você convencer o cara que a bola é um inimigo para você quase, é muito difícil. Sim. Você precisa ter uma última linha, pelo menos, que marque muito bem, que esteja bem. A última linha do Galo tá mal. Muito mal. Tá mal. Ontem a gente viu várias vezes a bola parar, por exemplo, no Murilo. Não, o Murilo ontem foi o melhor em campo. Melhor em campo. Quem vai ser o Murilo do Galo hoje? Olha, só para trazer um elemento disso que você está falando, que às vezes muito se fala que joga reativo, joga com as linhas baixas, parece que é a solução simples, né? O Atlético jogou assim, ainda era o Turco, contra o Flamengo, o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Pegou no caroço. Exato, e foi amassado. Ali eu nem acho que foi um esquema pré-definido. Você acha que foi empurrado pelo Flamengo? Porque tem diferença também, né? O time... Eu acho que ali, especificamente nesse jogo que você está falando, eu sinceramente não acho que foi uma estratégia do Turco, não. Entendi. Eu acho que o time não teve reação porque não era organizado. Esse do Rio, né? Isso, o jogo do Rio, jogo de volta. Okay. Isso. Né? Foi um baile do Flamengo. Claro, o Flamengo sabe que teve a questão do gol que não entrou e o juiz deu. Eu sei. Eu estou dizendo de bola.
O Flamengo foi amassando o Atlético não tinha repertório para sair O Flamengo disso. faria 3 se precisasse Fácil, 3. se precisar, sim. Agora, no caso do Atlético do Cuca, o Atlético... Gente, ontem eu achei que o Atlético foi melhor que o Palmeiras ontem no primeiro tempo. Acho que No primeiro tempo, eu viado, também bem- acho assim, bem tranquilo. melhor. E foi um Bem jogo melhor, bom. bem Peraí. melhor. Eu acho, cara, duas Thiago, bolas na trave. Mas tudo na conta da Pelo menos mais uns individualidade. 2 lances pra mim. pequenos na Duas cara coisas. do O primeiro tempo gol. tem 45 minutos. Batida do Isso. Dodô ali dentro Então, da peraí, quarta durante marca os 30 penal. primeiros- Ok, não. Beleza. Thiago, vamos fazer uma análise desse jeito, assim, ó, vamos pensar assim. O primeiro tempo, pra quem estava em casa assistindo o jogo, falou assim, que puta jogo. Que jogo do caralho, que jogaço. jogo bom, velho. Que jogo bom. Jogaço. Foi o melhor E jogo entre eles então, da e o temporada até jogo pra mim. bom, e o jogo bom, ele tem isso, ele tem a trocação. Isso. O interessante é a trocação. Quando a gente fala, o Atlético fez um jogo muito bom no primeiro tempo, é porque existiam Não, as grandes peraí. possibilidades. A questão não é Ok fazer que o muito bom, Palmeiras, é que eu não acho que foi Thiagão, tão melhor assim. Ok que o Palmeiras teve suas oportunidades, mas no conjunto da obra foi um trabalho Se fosse bem no feito. boxe era 10-7. Ok, pronto. 10-9. Não foi? Não, 10-7. Teve um... 10-7 no 10-7 em pontos. Tem bola atrás, gente. O Dudu perdeu um gol sem goleiro. O Everson já estava batido, ele entra de carrinho. E é porque ele entra um pouquinho atrasado. Se o Dudu tem meio centímetro a mais, ele faz aquele gol. Então, mas isso aí, se você for pegar o Si, o não, Si sim, também tem entra em vários campo. Cis. É que eu tô- Tava 4-0 pro Mas Atlético. é isso que eu tô explicando, Elton. A questão que nós estamos falando é, o Atlético jogou mais do que o Palmeiras no primeiro tempo? Sim, pra mim, durante 30 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o Palmeiras vira o senhor do jogo. E aí ele joga os 45 minutos finais e os 15 minutos finais do primeiro tempo. Claro, E Faz a parte partida da é trocação, também Thiago. Thiago. Vira o Thiagão, senhor faz do parte jogo, da não vira. trocação. Olha, tem um superchat aqui, chegou do Luiz Fernando Gomes Ferreira. Está dizendo aqui, esses jogadores são os mesmos que o Cuca, a grande base, né, do elenco, são os mesmos que o Cuca abandonou em dezembro. Me chama de abandono, né? Chegou só, não vou conseguir tirar mais e tal, e foi embora. Sair na boa é sempre muito melhor. Daí já dá para tirar uma ideia porque as coisas estão como estão. Você também acha que tem relação Não é, com a não é saída? só por isso, não. Realmente os jogadores não entenderam bem a saída do Cuca. Porque eles sabem que com o Cuca eles são mais fortes. Eles sabem que o Cuca é melhor do que o Turco. Tá certo? Mas não é só por causa do abandono, não. É por causa de relacionamento, do trato, da dificuldade. O Cuca até melhorou o relacionamento dele no dia a dia com os jogadores. Ele chega de uma outra forma, porque ele sabe que ele estava devendo. Então ele chega a pé com pano, chega pianinho. Só que tem coisa ali dele, da comissão técnica dele, que os caras não engolem. Mas vou repetir aqui, a maioria esmagadora do... Por exemplo, o Keno não errou 2 bolas de dentro da área porque ele quis, porque ele não gosta do Cuca. Não acertou a trave porque O quis. Hulk, por exemplo, que teve problema com o Cuca, todo mundo sabe disso, ele não jogou o primeiro tempo. Por que ele jogou o primeiro tempo daquele jeito? Jogou muito. Ali não é que quer derrubar o treinador. Não. Os caras não gostaram do Cuca, como tem muita gente que não gosta do Abel Ferreira. Tem muita gente, jogador do Palmeiras, que não gosta do Abel. Os técnicos não são entidades. Não. Como é que é o Dos times, relacionamento do Cuquinha com os jogadores? Péssimo. Horroroso. Horrível. Pior do que o nosso aqui. E pior do que o Cuca com os jogadores. Mas é porque é o trabalho que o Cuca manda ele fazer. Sim. É o Pior que o trabalho nosso, eu duvido. É o trabalho sujo que o Cuca manda ele fazer. Mas não foi só com ele, né? Tem outros caras que trabalharam pro Cuca em momentos anteriores, no Atlético mesmo, que tiveram a obrigação de fazer esse trabalho sujo. E aí o Cuca se escondia. O tempo inteiro o Cuca se escondeu. Daqui a pouco a gente tá falando assim, pode melhorar o elenco, pode melhorar... Meu, daqui a pouco vai ter cara gigante que vai falar assim, quer saber, irmão? Não vou correr nessa subida, não. Porque o cara... Ué, mas tem contrato para cumprir. Né? Isso aí é um problema no futebol. Desde Pagar isso aí não é problema. pagamento de multa rescisória também é contrato. Problema, assim, Não Também é é um um problema contrato. pro jogador. Não, se o jogador- A negociação vai ser feita e vai sair. Exatamente. Gente, mas Então, pagamento de multa rescisória também é cumprimento de contrato. Negociar uma quebra de contrato também é cumprir o contrato. Não, eu acho o seguinte, isso que o Ale está falando aí, se vier a acontecer, o clube precisa pesar o que é mais importante. A manutenção do status quo ou perder jogadores. Mas, Agora, quando o jogador chega e diz para você assim, eu não tô mais afim, você vai segurar o cara aqui por quê? não consegue. Então mete o pé, irmão. Não consegue. Só Agora, mete o pé. tem jogador é que nem relacionamento, Mas, cara. comprometido. Porra. Gente, o Atlético se desfez do Ronaldinho Gaúcho 6 meses depois de uma temporada brilhante dele. Nós estamos falando do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Qual o
problema se desfazer de outros atletas. Pois é. Não tem Não, problema pode, nenhum. não tem que ficar eternamente com esses caras. É que a gente está sempre analisando, porque realmente jogar no Galo é maravilhoso, é sensacional. Morar em Minas Gerais, eu estou tendo essa experiência, é incrível. Uma estrutura como o Galo tem, um time super campeão e tal. Só que você tem alguns jogadores que hoje servem o Atlético, que tem lugar, por exemplo, no Palmeiras e até no Flamengo. Sim, não, mas a E de questão não é só repente essa. começa a olhar essa possibilidade como real. É que, Por que não? É que eles não são únicos. Assim, eu entendo a preocupação da diretoria em perder jogadores que são extremamente importantes hoje pro elenco. E aí, o Zarate, o Hulk, Nacho. o Nacho, esses caras são muito diferentes. Só que, cara, se esses caras não querem ficar, assim como o Diego Costa no ano passado não quis, o Atlético precisa se mexer para buscar alguém. O Atlético tem um diretor de futebol que ele ganha muito bem para fazer isso. Como é que é o relacionamento do Rodrigo Caetano com o grupo, hein? É complicado também. Eu acho que a função dele também passa um pouco disso, né? É muito difícil você encontrar um diretor de futebol dentro do futebol, eu acompanho há muito tempo, trabalhando dentro de clube, que é mil maravilhas com todo mundo. Até o nosso querido Maluf tinha os atritos dele, sabia contornar muito bem, sabia Todo mundo tem. o trejeito para fazer as coisas, mas esse relacionamento, eu acredito que seja um relacionamento já de peso pela função. É uma visão que eu Não, e tenho agora, nessa acompanhando época isso tudo. nesse momento de cobrança, Isso, cobrança, e quando vem a cobrança. cobrança, é a batata assa. Ô, Valu, a gente já passou por movimentos que não são coordenados, a gente passou por protagonistas que não resolvem, a gente foi na questão da confiança, a gente falou do aspecto anímico, que tem a ver com espírito e não com animação. A gente já falou de tudo, cara. A gente já falou de relacionamento do Cuca com alguns jogadores que não é bom e do Cuquinha que não é bom. Aí a gente já passou pelo Rodrigo Caetano, que também não tem das melhores relações com alguns do elenco e tal. Onde é que nós vamos chegar? Eu acho que num lugar que é inevitável, porque a gente pode colocar nessa lista aí também reuniões dos mandatários com todo o elenco, que o Thiago até trouxe aqui em primeira mão que aconteceria. Já aconteceu. Aconteceu na quarta passada. Já aconteceu. A janela de reforços, já aconteceu. A troca do técnico, que foi para a vinda do Cuca, já aconteceu. Tem jogadores no departamento médico. Já entrou e saiu jogador no departamento médico. E sabe onde que é o ponto agora fundamental? As pessoas que realmente que mandam no Atlético, ou seja, o presidente Sérgio Coelho, juntamente com os 4 R's, eles têm que se sentar e definirem. Porque toda hora a decisão e os rumos do Atlético está passando ou por jogadores que estão no departamento médico, ou pela palavra do técnico, como o Cuca diz, que não larga, que vai permanecer. Jogadores que devem permanecer, não está afim. E isso tem que vir de cima. Quem tem que decidir se X jogador, se o técnico vai permanecer para o ano que vem ou até para o restante, está na hora das pessoas que realmente mandam no Atlético, para o bem do futebol do Atlético em 2023, definirem o rumo do clube, porque não há mais nenhuma variável para acontecer que justifique o que está acontecendo. Valu, sabe uma coisa? Eles não me enganam nessa situação. Eles Quem? As pessoas que comandam o Atlético. Porque o Vitor disse recentemente, não, nós pensamos em ficar com o Cuca. A assessoria de imprensa diz, não, a ideia é ficar com o Cuca em 2023. Tá todo mundo pensando em ficar com o Cuca. Cara, se tivesse todo mundo realmente pensando em ficar com o Cuca, ficariam com o Cuca. Já teriam resolvido essa situação. Eles já estão olhando, gente, pro ano que vem. Mas vai esperar acabar o ano para tomar decisão? Mas eles, Só para deixar claro, eu não acho que faz o menor sentido eles já mandar o estão Cuca agora embora. gente pro ano que vem. Faltam 10 jogos. Isso não me engana. O cara fala, no jeito que falam, parece que, não, vamos esperar o ano acabar para buscar. Já estão olhando. Resta a gente descobrir quem é. É o que eu tento todos os dias, descobrir qual pode ser o próximo treinador do Atlético. Eu tento todos os dias, porque não vai ser o Cuca, gente. Não vai ser o Cuca. O Atlético não confirma. Eu conversando com pessoas do Atlético hoje, o que me disseram a gente ainda pensa, o Cuca vai ser avaliado e tal. Esse é o discurso que o Atlético adota. Thiago, mas o Cuca vence 7, empata 2 e perde 1, por exemplo. Mas ele não vai ficar. Depende. Agora tem uma coisa aí que é importante. Se o Thiago sabe que o Cuca não vai ficar, o jogador já sabe. Já sabe. Se o jogador... Muito antes de mim. Então, se o jogador já sabe, o treinador ele perde muito poder, perde muito convencimento, ele perde demais, cara. Se o cara já sabe que não é ele
que vai definir nada pro ano que vem, esse treinador ele perde muito, cara. O poder dele, ele cai pela metade, no mínimo. Entendeu? Então aí que eu acho que tirar o Cuca, pensando no campeonato de 22, realmente é arriscado. Mas pensando na continuidade, eu acho que pode ser a solução. Se realmente o Cuca não vai ficar, eu acho que o importante seria ele sair agora. Sabe o que me preocupa? Ontem até citado, Elton, na coletiva do Cuca, citado pelo próprio Cuca, essa entrevista do Ricardo Guimarães, onde o Ricardo Guimarães falou sobre resultados, né? A manutenção ou não, ela é medida por resultados, né? Porque quando você não tem grandes resultados, mas você mantém um padrão, mas com boas atuações, acontece, o Fluminense está aí para provar, né? Atualmente ele tem resultados, mas tem ótimas atuações, um time consistente. Duas em seguida. Tem um elenco excepcional, um bom elenco. Então, quando o Ricardo Guimarães diz algo sobre os resultados que vão definir, e o Cuca fala isso na coletiva, me parece que essa declaração do Ricardo Guimarães parece que não entrou bem na cabeça do Cuca. Aí o Cuca diz, esses caras me colocaram como uma figura para assumir a seleção. E hoje, esses caras me colocaram como uma figura para não assumir a seleção. Eu não vou abandonar. Ele põe meio que na conta dos caras também, né? E eu não sei se isso é bom ou ruim. Como também não sei se esperar resultado para tomada de decisão também se é bom ou ruim. Eu acho que é ruim. E todas as vezes que eu falo disso, eu me lembro da velha e contada várias vezes aqui a história do Marquinhos Santos. Enquanto o América não tinha definido o futuro do clube, o time não rendia. Quando o América resolveu, o time começou a render. Eu acho que falta, primeiro, ele já sabe. Eu venho falando, até ontem eu falava que ninguém sabia o que era o problema. Eles já sabem qual é o problema. Eu acho que eles só não tomaram a decisão até hoje porque eles não têm um substituto. Tudo são números no futebol, né? A gente sempre trabalhou com isso, né? A questão de são números, são números. O Levi Coupe uma vez foi numa entrevista coletiva e falou, para mim eu trabalho em futebol sempre com números. Quando a gente pega esses últimos 11 jogos do Turco, os últimos 11 jogos, os primeiros 11 jogos do Cuca, a gente percebe que futebol não são só números. Tem que ter o desempenho, tem que ter a entrega. E aí o Cuca está entrando num loop, num parafuso. Porque ele não tem, o time entrega em um jogo o desempenho e não entrega depois nos outros 4, ele não entrega o mesmo desempenho e não está apresentando números. No mesmo jogo. É uma situação de loop infinito. A situação que o Atlético está vivendo agora é uma situação que a gente pega, não entrega resultado, não existe resultado nesse time do Atlético e não está existindo... Você quer um exercício muito louco? Onde, não dá pra gente saber, mas onde o time estaria no Campeonato Brasileiro se tivesse mantido o Turco? Se você pegar o aproveitamento ele estaria no G4. Fácil. É que não dá pra você fazer essa projeção. Porque quando o time não tá jogando bem, a chance de perder é maior. Então, aí o Everton vai ficar griladão. Porque mas o time do Turco não perdia. E, cara, eu critiquei o Turco pra caramba. Pra caramba. Eu era o maior detrator do Turco aqui no programa. Eu fui o último a me render contra o Turco. Então... Eu continuo achando ele muito ruim. Não, ele é péssimo. Ele é. O Cuca não é pior do que o Turco. Todo mundo aqui sabe disso. O Cuca não deixará de ser o maior treinador da história do Atlético. Independentemente do que acontecer nessa temporada. Não deixará. Só que o trabalho do Cuca em 2022 é muito aquém do trabalho do Turco. Pior do que o trabalho do Turco. Deve estar entre os piores trabalhos da história do Galo. Por isso, hein, cara? Por isso, sim, Thiago, por isso que eu tô falando que essa questão... 30% de aproveitamento em 11 jogos. Com esse time. Thiagão, com esse time. Do trabalhar com números. Tá vendo como que a gente tá batendo de frente? Um negócio que a gente sempre pegou e... a gente apresentava os números do Turco e falava, os números estão sustentando, mas não tinha desempenho. O time do Cuca hoje, você pega o jogo contra o Avaí, deprimente, horroroso, sem palavras para descrever o que foi, e o Atlético, pós o gol sofrido diante do Palmeiras, se tornou um time totalmente desencontrado. Não, mas tem muito mais momento ruim do que bom. Teve mais, eu tô falando, muito não, mais. eu tô só fazendo, não, eu tô pegando os dois mais frescos na memória do torcedor. Não, eu não tô pegando muitos jogos. Um tem 10 dias, não. o outro foi ontem. Mas quanto o Dragão que ganhou, fez um primeiro tempo horrível. Péssimo. Ale, não eu fosse concordo com você. individualidade. Eu tô só pegando recortes mais curtos pra gente aquecer a memória do torcedor. E aí o Atlético vai pegar um Fluminense que os últimos 2 jogos dele é uma vitória sensacional contra o Flamengo e depois uma goleada pra cima da Juventude. Olha como que vem esse time pra cá
para encarar. Ou seja, vem um time hiper, mega, Thunderpool motivado, grande, tem que ter mais palavras ainda que dá para colocar. Grandão e um time abatido, um time que não se encontra, um time que não se respeita, um time que não acredita nas próprias pernas. O time do Atlético tá assim. Ontem o Nacho em campo era assim, um abatimento só. O Pavon, que a gente também já falou do Pavon aqui, o Pavon é um cara que eu ainda queria vê-lo mais como titular do Atlético, tendo oportunidade. Porque ele tem 8 jogos e somente 2 ele foi titular, do início ao fim. E um deles era um time totalmente alternativo diante do Atlético Paranaense, que o Atlético perdeu por 3-2 e ele marcou um dos gols. Então, são jogadores que eu queria ver jogar mais. Mas o Nacho ontem em campo era entregue. E o Nacho é um craque. O que está acontecendo? Está perdendo talento dentro do Atlético? Elton, a questão da motivação, eu acho que ela está ligada diretamente aos resultados, sim. Então, com o Turco, o Nacho era ele mais 10. Sim. Com o Cuca, o Nacho foi pro banco. Não tem a dúvida. A mesma coisa se aplica ao Pavon. O Pavon é banco. Aí o Pavon olha pro campo e vê o Ademir, por exemplo. O Sacha sendo um jogador preferido pelo Cuca. Aí ele vê o Sacha, que eu adoro o Sacha. Sim. Mas gostar do Sacha, que é um cara que se entrega, que é um cara que se envolve e tal, é uma coisa. Apontar pro Sacha, dizer que o Sacha é o cara que vai resolver o problema, que é jogador para ser titular, aí não. Eu não posso entender, por exemplo, o Kardec, que é um homem gol, que é a coisa que mais o Atlético precisa fazer hoje, esteja no banco, que o Sacha seja o jogador. Eu entendo, time fechado, precisa de jogador mais movimentação. O Kardec tem características diferentes. Mas, cara, eu acho que o Cuca tá tentando agradar todo mundo e não tá agradando ninguém. Sabe? Que ele mexeu o doce dele, o doce tá azeda. Ele mexeu o doce. O doce tá azeda. Pode ser um problema de piorar a reputação do Cuca dentro do grupo. Pois não, pode falar. No interior diriam que o doce talhou. Talhou. Cara, é isso aí. Porque é o seguinte, quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, cara. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. E o gol do Esse Mariano. negócio de ficar forçando, por exemplo, eu ponho o Guga jogador, aí eu tiro o Guga, volta o Mariano entrega, mas eu tiro de novo, aí eu ponho o Gêmeo aí por necessidade, daqui a pouco eu ponho o Hever, aí daqui a pouco eu volto com o Gêmerson com o Natan, o Alonso volta, eu já tiro o Gêmerson, meto o Natan, o Alonso de novo no time, aí eu ponho o Dodô, aí ganho o cartão, aí eu tiro o Dodô, meto o Ademir, sabe? E aí você tem que mexer no ataque, aí você não prioriza o cara que seguramente seria seu primeiro reserva, você põe um Sacha, aí daqui a pouco você tem um Pavon e o Nath no banco, aí você mete o Ademir pro jogo. Eu acho que tá querendo agradar todo mundo e daqui a pouco não só vai tem um agradar jeito, ninguém. mesmo assim. Vamos voltar. Já vamos. Muito bem, meu povo, muito obrigado a todos aí. Grande audiência no YouTube, só crescendo. Obrigado mesmo de coração. E agora também na tela da Band, você que está no YouTube, muito obrigado. Você que está conosco agora na tela da Band, a gente agradece também. Falamos muito aqui, desde o início do programa, muito sobre essa crise do Atlético, mas agora vamos falar de quem não está em crise. O Cruzeiro foi até Campinas e simplesmente meteu uma goleada na Ponte, que vinha de 3 jogos sem perder, cara. E aí, cara, a mão na taça já tá faz tempo. É uma questão de tempo para levantar e tal. Aí a festa rola hoje. Pesolano, a notícia é da liberação. Estará em campo contra o Ituano. Mais um recorde contra o Ituano. Já com tudo garantido. E a lua de mel da torcida com o clube, com o gestor, com o treinador, que faz o Cruzeiro, que ontem atropelou a Ponte em Campinas, mesmo com chuva, mesmo com gramado sofrendo pela chuva. E o Rafa Silva ontem? E mesmo de um jogo, Everton, que não começou bem. A Ponte Preta, no recorte da primeira etapa, foi melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro foi dar o seu primeiro chute
Aos 28 da primeira etapa, uma chegada do Bidu e a Ponte já vencia por 1-0. A Ponte que, na minha opinião, dos adversários que vieram enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte, foi o adversário que mais impôs dificuldade ao Cruzeiro, apesar da derrota de 2-0. Ontem a Ponte Preta faz 1-0 e o Cruzeiro joga 18 minutos na primeira etapa e consegue o gol com o Zé Ivaldo, numa batida de falta do Felipe Machado. No segundo tempo, o Paulo Pezzolano com certeza conversou com a turma nos vestiários, o Cruzeiro volta um jogo igual e quando consegue a virada com o Edu, realmente o Cruzeiro deslancha, vence a Ponte Preta que estava pensando em vencer esse jogo para encostar no G4. Só um detalhe, né? O Edu, que chegou ao seu 21º gol, ele está a poucos gols, ele está a 3 gols de igualar o Ricardo Goulart e também o Marcelo Moreno e desta forma figurar como o maior marcador dos últimos 10 anos nas temporadas do Cruzeiro. O que eu chamo a atenção é para a importância e a necessidade dos gols que ele marcou nessa temporada. E aí, se a gente, então, Elton, se apega aos números que a gente estava dizendo agora no YouTube, a gente precisa considerar a importância do Edu nas 2 temporadas da Série B. Mas a Série B não interessa. Ele guarda mesmo. E nós já vimos ao longo da história, talvez eu não me lembre aqui agora para citar, né, de jogadores que apareceram na Série B e que daqui a pouco explodiram na Série A. Isso é um caminho absolutamente natural. O Edu, em 2 situações, ele foi muito importante para os seus clubes. E na temporada para o Cruzeiro, está entre os mais importantes. Então, eu acho que ele está credenciando aí a ter uma possibilidade de fazer parte do grupo da Série A na próxima temporada. Ele não é jovem, né? Ele não é jovem. A gente fez aqui recentemente aquele levantamento de sai, de entra. Eu fui um dos que colocou o Edu para fora do Cruzeiro. Então, assim, o Valu foi um que colocou ele dentro do Cruzeiro para a próxima temporada, que vai ser importante para o grupo. Acredito que o Cruzeiro também está fazendo esse trabalho aí de entender quem vão ser os jogadores que vão dar essa sequência dentro do Cruzeiro. O Edu tem se credenciado a isso, pode ser um jogador importante para a próxima temporada, ficando no banco, entrando no momento exato. Eu queria chamar a atenção para esse jogo do Cruzeiro da seguinte forma. O Cruzeiro, ele meio que enganou todo mundo no primeiro tempo, né? Ele mexeu numa chavinha. Primeiro teve o modo ressaca. O modo que fica ali num trotezinho maroto, aquele trotezinho ladrão. Trote ladrão, que o Alê tanto ensina pra gente aqui. E de repente o Cruzeiro ligou a chavinha, campeão da Série B. E pegou e massacrou a Ponte Preta com maior tranquilidade, fazendo um jogo muito correto, um jogo incisivo, e pegou. E o Rafael também, o Rafa, poxa vida, hein? Impressionante. Que talento, hein? Que qualidade. Mostrando mais um jogador, que esse também estava na nossa lista de permanência aí para a próxima temporada, que tem talento e tem muita velocidade. Eu vi ontem, Thiago, só antes de você colocar, ontem um torcedor do Cruzeiro pegou no Twitter e colocou uma narração do Messi em cima do gol do Rafa, na hora que ele sai em disparada. Ficou bem divertido na internet. Ontem, Elton, eu achei que a gente pudesse assistir a um Cruzeiro completamente de ressaca no jogo contra a Ponte Preta. Mas o início eu concordo com o Valu, teve um pouco de superioridade da Ponte Preta. Também não acho que seja o suficiente para falar que a Ponte Preta foi muito melhor, mas ligeiramente superior ao Cruzeiro no primeiro tempo. E aí, posteriormente a isso, tanto é que a Ponte Preta sai na frente do marcador, posteriormente a isso, o Cruzeiro volta a jogar aquele futebol e mostra o porquê do trabalho do Paulo Pezzolano ser muito elogiado por Vocês nós estão aqui. se rendendo aos poucos, né? Não, eu Ao sempre que eu achei que ele defendo era aqui há um algum baita tempo. trabalho. Porque ele exige O melhor dos do atletas. futebol brasileiro, blá, Ele blá, não é o blá. melhor do futebol brasileiro, mas é um baita trabalho. Ele é um doce. Ele exige bastante. bastante dos atletas e faz com que o time jogue o futebol que tem que ser jogado, independentemente do quanto vale aquele jogo. E ele tem acertado muito nas substituições. Não, ele mas- mexe no momento certo e faz aquele cara render É também. que o ponto que mais me chama a atenção é como ele consegue tirar desses atletas o melhor deles em momentos que não existe a menor necessidade. O jogo de ontem, eu entendo que o torcedor vai falar, não, tem que fazer o máximo de pontos possível. Bater Mas recordes. o Cruzeiro já é campeão da Série B, já está na Série A. Não matematicamente como campeão, mas, enfim, será o campeão. Você Será pode o ser campeão sem entrar em campo, Thiago, nessa rodada. Então, já foi campeão da Série Mas B. tem o Peneirão aí, Tem a né, situação ô, Ti? tranquila. Tem o Peneirão aí. Como ele consegue tirar desses caras? Então, a vontade de permanecer O pro ano que máximo. vem, na hora de comer o filé mignon. Então, mas alguns assim já estão vendo que vão ficar. Mas os caras estão tanto titular quanto É que eu reserva. acho que Quem entra? os caras já têm mais ou menos uma noção.
eles talvez não tenham certeza, mas ele tem mais ou menos uma noção quem fica e quem não fica. O Cruzeiro não tem uma noção de quanto dinheiro vai estar envolvido nesse projeto. Entendeu? Se tiver muito dinheiro, tem cara que é titular absoluto do time que vai embora. Sim. Entendeu? Se tiver menos dinheiro, esses caras vão ser aproveitados. Enquanto isso, que nem ontem foi um dia do Rafa. Ele ganhou pontos importantíssimos. E eu acho que vai ser assim, por isso também. Claro, o comando é maravilhoso, sensacional, mas eu acho que tem um objetivo individual aí. O cara sabe que ele tem que jogar bem para continuar vestindo essa camisa no ano que vem. Então acho que tem coisa envolvida aí, não são só os recordes. Você, por exemplo, sabe que você precisa se comportar para se garantir no elenco de 2023. Cada dia que a gente vem aqui e eles vão lá jogar, a gente está escrevendo uma página do nosso currículo. Exatamente. Então isso é muito importante, ok? Eu, por exemplo, eu quero escrever uma belíssima página hoje para estar aqui amanhã e aí sim ser demitido por um decreto. Não. Você tem que escrever uma linda página amanhã para você estar na segunda-feira. Na segunda. É diferente. Hoje sua tá perfeito. Não, meus queridos, deixa eu falar. Eu tenho apresentado aqui esse plano de saúde que é extraordinário da Vale em parceria com a Unimed, porque a gente sabe que existe um problema sério na questão da saúde. Então, se você não tem plano de saúde, aí você fica vulnerável mesmo. E a Vale, em parceria com a Vale, que é a maior administradora de benefícios, e a Unimed BH, que são grandes parceiras, fica muito mais fácil com as duas você fazer o seu plano. A maior administradora de benefícios exclusiva Unimed do país, com planos de saúde a partir de R$ 87,45 por mês. E com esse plano que eu estou te oferecendo aqui, você terá acesso a mais de 5.300 médicos cooperados e a maior e mais completa rede de hospitais, clínicas e laboratórios do estado de Minas Gerais. Então, você não pode perder tempo. Você não pode ficar fora dessas. Você não pode correr o risco e colocar a sua família em risco. Então, venha para a Valen, venha para a Unimed, adquira já seu plano de saúde pagando a partir de R$ 87,45, ligando para o 3249-3000. 3249-3000. Você pode também acessar o site, mas não esqueça, aí você vai acessar o valen.com.br/saúde, planos.valen.com.br/saúde ou o 3249-3000. Fale conosco e venha para a Valen, venha para a Unimed, o melhor plano de saúde do mundo pode ser o seu também. Vamos para o intervalo, é rapidinho. Você não vai nem sentir de tão rápido que vai ser. Até já.